Oi, eu sou o Daniel, da equipe SESI Senai Sharks, e hoje eu vou estar resolvendo junto com vocês mais uma questão da Olimpíada Brasileira de Robótica na modalidade teórica. E agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver a questão é entender o enunciado e saber o que está perguntando. A gente já dá para perceber que é uma questão em inglês, então vai levar um pouco mais de atenção para poder entender. Então aqui, ó, de acordo com o texto, é verdade, é verdadeiro a gente dizer que. Então esse pedaço seria o enunciado da questão e ele vai falar de acordo com o texto. Então é uma questão de interpretação que a gente vai ter que entender para poder falar o que é, qual das alternativas está certa e qual não está. Então, vamos primeiro ler as alternativas. Os robôs infláveis são atualmente muito fracos para fazer alguma coisa útil. Então, useful significa útil. Então, eles são inúteis. Os robôs infláveis, então essa primeira palavra aqui significa inflável. Então, é um robô que nem o da Operação Big Hero, o Baymax, que é o assunto do texto. Então, Baymax. Então, esses robôs já estão, are already being used, então eles já estão sendo usados como roupas, como trajes para caminhadas espaciais, para poder desbravar o espaço. Alternativa C. Um dos problemas é que quando você fura, quando você espeta, vamos dizer, um robô desses, ele vai desinflar imediatamente, então ele vai murchar imediatamente quando for furado. Alternativa D. Robôs infláveis são capazes de levantar humanos adultos e levar eles até o hospital. Então, carry them to the hospital. Então, mesmo depois de todos os estudos que o Chris Atkinson fez, os robôs infláveis ainda assim não são possíveis de serem construídos. Are not possible to be built. Então agora vamos dar uma olhada no texto para entender o que ele fala. Primeira coisa, vamos ver o título, né? Os reais, a real soft rob, os reais robôs moles, vamos dizer, robôs macios, que inspiraram o Baymax, com o Chris Atkinson. Então, o Baymax, o adorável robô inflável, estrela do recente hit da Disney, Big Hero 6. Então, a Operação Big Hero é um filme de fantasia com robôs como o Baymax, tendo uma função, então tendo um fardo de ser um futuro trabalho de cuidado. Então ele vai realizar o cuidado de outros seres humanos. Então aqui, ó, as future caregivers, então eles vão ser cuidadores, space travelers, então viajantes espaciais e mais. Então aqui, ó, então o homem que inspirou o Baymax, ele falou um pouco sobre essa questão da ciência, da hard science behind soft robotics. Então, de como que uma coisa consegue ligar com a outra. E essa é uma entrevista. Então, assim, o entrevistador pergunta para esse professor, falando: você pode falar um pouquinho mais sobre os desafios tecnológicos que você tem, então, que você enfrentou quando você estava construindo esses robôs infláveis? Então, quais são os desafios dessa tecnologia? Challenges. Então ele vai falar agora. Muitas pessoas se preocupam que um robô inflável é muito fraco para fazer alguma coisa útil. Então, assim, a gente já sabe que ele consegue fazer algo útil. Então a gente já consegue eliminar até mesmo a alternativa. A alternativa A. Então a gente já consegue eliminar ela. Porque ele fala que as pessoas pensam que ele é muito fraco. Mas uma das coisas que o robô foi testado foi levantar peso. Então sim, ele consegue levar de 10 até 15 quilogramas. Então ele está falando aqui, ó, de 10 até 15 quilogramas. E é suficiente para a maioria das tarefas de cuidado que a gente quer que eles façam. Então sim, eles conseguem fazer algo. E ele também, por enquanto, ainda não falou nada sobre levar humanos para um hospital, ou que quando eles forem espetados vão desinflar imediatamente. E ele falou, então a gente também já consegue eliminar a última alternativa. Porque já que ele testou aqui, ele falou, sim, eles conseguem levantar de 10 a 15 quilos, significa que eles são possíveis de serem construídos. Então ele já até mesmo construiu um. Então assim, sobrou só a alternativa B, C e D. Vamos ver o que a gente acha agora. Então aqui, ó. Se você não quer usar um robô na configuração de um braço de um humanoide, por exemplo, você pode colocar no lugar uma parte inflável dentro de por baixo de alguma coisa. Então você vai conseguir levantar uma massa maior, larger mass. Então,
dispositivos infláveis são utilizados para levantar carros e construções, então eles conseguem ser muito, muito fortes. Então assim, é como se você colocasse uma bexiga embaixo de alguma coisa e enchesse ela. É essa a ideia que ele está querendo passar aqui. E a outra coisa que ele vai tratar é, o segundo medo com os robôs infláveis é que se você furar ele, se você espetar, ele vai desinflar e se tornar inútil. Então aqui ó, ele foi tão bom que ele está sendo utilizado para essas roupas espaciais. Então as roupas são utilizadas nessas viagens espaciais na ISS, que é a Estação Espacial Internacional. Eles também têm robôs infláveis. Então sim, a gente consegue usar eles e eles não vão desinflar imediatamente. Então aqui ó, ele fala que eles foram projetados para se auto-regenerar, para conseguir se reparar se acontecer algum dano. Então aqui ó, eles não vão desinflar imediatamente. Então a gente já consegue eliminar a alternativa C. E se a gente olhar bem o texto, a gente vai ver que ele não fala nada sobre robôs infláveis levar humanos para o hospital, sobrando uma alternativa só. Então gabarito, alternativa B da questão 6. E essa foi mais uma resolução de uma questão da Olimpíada Brasileira de Robótica na modalidade teórica. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!